Tomás, se apresenta um pouquinho pra gente, um pouquinho da 3R pra gente começar aí, que hoje tem assunto, hein? Legal, prazer, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês. 3R gestor independente, como milhares que a gente vê por aí, né? A gente começou lá em 2012 com 13, então já faz um bom tempo que a gente está na estrada. O meu histórico, obviamente, no começo se misturou um pouco, agora já tem um time maior, mas eu fui analista de sell side de bastante tempo. Comecei em 96, fiquei até 2009. Boa parte dessa janela aí foi lá no BBA, que virou Itaú, né? O Sarravalho conhece Itaú, fui Itaú bastante tempo. Cheguei no BBA em 2001, viramos Itaú no começo de 2003, fiquei até 2009, peguei aquela primeira onda de IPOs que a gente teve no mercado, na janela recente de Brasil. Eu cobria lá, eu era analista de bancos, fui estrategista da corretora para ações, bastante tempo. E no final peguei a onda de imobiliário, que é um setor que a gente acabei me aproximando muito, é um setor que a gente tem muita proximidade até hoje, as incorporadoras, shoppings, etc. A gente começou em 12 com 13, começo pequeno, e aí a empresa que a gente tem hoje, a gente começou a botar com essa cara em 2016. São 3 produtos. Hoje a nossa geração de alfa é toda em ações. A gente pode ser que ao longo do tempo a gente faça outras coisas, mas hoje é ações Brasil, né? Então a gente tem um long only, que é o 3R Radix FIA, um produto excepcional, quem quiser bater lá e olhar, um produto com 10 anos de histórico, nenhum ano negativo até hoje, graças a Deus, bater na madeira, um produto muito legal. O 3R Genus Redfin, que é um equity hedge, também com histórico bem sólido, 6 anos de histórico. E o Long Bias, que é um produto pequeno, ainda é meio incubado com dinheiro nosso lá, que é o 3R Cedar. Ações, fundamentalista, visão de longo prazo, na ponta da compra uma visão bem de valor raiz. Eu sou o gestor de 2 produtos, que é o Equity Hedge e o Long Bias, e o Rodrigo Bozelli, que está com a gente desde 20, ele trouxe o produto, na verdade, o Radix, que é um produto que começou lá em 2012, mas começou antes, como clube em 2010 ele começou, eu conheço o Rodrigo desde 2012. Ele é o responsável pelo Radix. Então, todos os produtos passam pelo mesmo comitê de investimento, onde a gente decide tudo. Casa bem processual, apesar de ser uma casa pequena, a gente trabalha em um lugar grande, então bem processual. Eu faço a ata do comitê, ata detalhada, bem feita. Te acho importante, muito importante isso, o processo. Então eu e o Rodrigo somos gestores, cobrimos setores, tem mais um time de mais 3 pessoas. O Adriano Cury, Felipe, Viana e a Marcela. São 3 analistas e nós 2 somos 5 analistas e 2 gestores, tocando o dia a dia, isso, visão de longo prazo, fundamentalista. Eu acabo me dedicando um pouquinho mais à visão macroestratégia pela minha formação, que é o que eu sempre fiz. E o Rodrigo acaba vindo mais com o micro, eu faço muito micro também, mas ele é o cara que puxa normalmente, vê modelo com os analistas. Acho que é uma coisa muito legal que a gente faz lá, muita coisa, não tudo, na verdade não é muita coisa, 4 mãos ou 6 mãos, não tem nada feito por uma pessoa só lá. Então essa é a casa, acho que tem uma história, os fundos estão com, você vê janelas de 3, 5 anos excelentes, com risco-retorno muito, muito bom e é isso. Ótimo. Vocês têm, como você mesmo falou, histórico em FIA, só que você também no seu discurso falou que se aproximou muito ali de fundo imobiliário, real estate. Depois, como que foi essa virada de chave de certa forma, e quando você montou o fundo em 2012, por que você não foi pelo caminho do fundo imobiliário? Como é que foi isso? Perfeito, ótima pergunta. Não sei como você chegou nela, mas pouca gente pergunta isso. Quando eu saí do Itaú em 2009, eu tirei um sabático, estava no meio da crise, né? Eu saí em fevereiro, né? No carnaval, lembro direitinho. O mundo parecia que ia acabar. Nunca me esqueço, peguei o dinheiro meu, o dinheiro da minha rescisão e tal, tudo, comprei tudo em ações, graças a Deus, aquele 2009 foi fantástico. E aí no meio pro final de 2009, a primeira coisa que eu fui tentar fazer é montar uma gestora voltada para imobiliário, que está lá até hoje, o meu sócio ficou com o negócio. A gente tentou montar uma empresa, montamos na verdade uma gestora, fizemos CVM, fizemos tudo, tentamos botar de pé um fundo.
tivemos um negócio até bem grande na mão, que era nós, Hyatt Tecnisa. Ninguém vai lembrar disso, mas teve um MOU que a gente assinou com o Hyatt Tecnisa para fazer 40 hotéis no Brasil. Então, a gestora ia ter ia ter a propriedade do imóvel, né, para alugar, contratar a Tecnisa para construir. Isso aí está registrado em alguma ata de reunião? É sua ou não? Precisamos contratar, esse não está aí. Resgatar um pouco isso aí. Contratar o Hyatt para construir, a Tecnisa para construir e o Hyatt para operar o hotel. De novo, faz muito tempo, né? Tava ali na boca, 2 anos antes de Olimpíada, depois tinha a Copa do Mundo, né? Então tinha toda uma atração de hotel para esses 2 eventos. E essa é aquela marca, a gente não conhece aqui no Brasil muito bem, a nossa vezes é bem grande, é Hyatt Place, que é o 4 estrelas do Hyatt, compete aqui com o que é o Puma, né? Que é da Accor, né? Ia ser esse negócio, o que aconteceu? O residencial decolou. Aí o custo do terreno, a conta não fechava para o hotel. O hotel é uma conta sempre muito difícil de fechar, né? Quem já viu com cuidado, quem já viu um contrato, a gente viu, porque a gente negociou com o Hyatt o contrato de operação do hotel. É um contrato com as grandes redes, normalmente bem leonino, né? Se tudo der certo, o cara do hotel, o proprietário do imóvel ganha alguma coisa. Se der errado, o operador ganha o dele e você fica ali com uma rentabilidade muito baixa. É muito difícil de ganhar dinheiro com hotel. E aí, num certo momento, a hora que a gente viu que as viabilidades, a gente começou com viabilidade em São Paulo, que ia dar estabilizado lá um yield de 14, 15, 16, na época era a Selic ainda do começo da Dilma, a Selic de 12, então tinha um spread que fazia sentido, a gente achava que a gente conseguia captar com aquele spread. A hora que a gente revisou tanto os custos de construção, porque o residencial estava explodindo, quanto pelo terreno e pelo custo de construção, veio para o yield de 12, 13 e a conta não fechava. Então, e aí que a minha história começou. E também assim, a hora que eu sentei lá para fazer a parte imobiliária, o que eu percebi, que eu não sabia antes, tinha uma afinidade muito grande, o meu DNA, como eu me formei, ver os movimentos estratégicos, ver o trend do setor. Mas a parte de quando você vai para fundo imobiliário tem muita questão contratual, né? Negociar os contratos, a parte legal é muito pesada, é muito intensa, tem muito valor lá e eu não agrego valor naquilo. Eu percebi isso rapidamente, eu falei, cara, eu não agrego valor nisso. Então a gente faz muita coisa imobiliária nos fundos, muito, a gente adora fazer. É um setor que a gente pode falar, acho que sem medo, a gente tem um histórico muito bom lá, comprado e vendido. Pega nossos fundos lá, 2021 foi um ano que a gente acertou muito. Estava super vendido no setor, porque a gente achava que os valuations não tinham sentido, etc. Então a gente gosta muito, mas o que eu consigo fazer melhor é olhar para a tela, olhar para o ciclo do setor, olhar para o preço do ativo e arbitrar isso. E aí o listado é uma coisa que te viabiliza muito mais isso. Então eu percebi que no lado real eu agregava menos valor. Agora pegando o que eu conhecia, a minha bagagem, olhando para a tela e pegando um ativo listado que tem preço todo dia, eu consegui agregar mais valor. Então, por isso que eu saí do imobiliário, e puro imobiliário, vamos dizer assim, e fui para o listado, que é onde eu acho que eu navego melhor, eu agrego o valor de verdade, eu consigo gerar alfa de verdade. Então, por isso que a gente deixou de tocar o imobiliário. Adoro o setor, olho muito o setor. A gente tem posição hoje, e sempre umas posições meio diferentes, posso falar já de cara. ainda tem paixão pelo imobiliário? Adoro. É o setor que eu ganhei dinheiro na minha vida, assim, e tem muito gestor grande que fala assim, não olho para imobiliário, não tem? Tem porque, assim, quem é muito grande, eu até entendo, porque realmente a liquidez do setor em bolsa ficou reduzida. Tem papel grande. Tem, né? Papel grande. Se bem que, uma só curiosidade, tem Cirela, deve ser a maior, mas isso. Só que ela está no índice small cap, né? A Cirela. Se você já começa umas aberrações aí, né? E elas perderam... né? E eu acho também assim, no nosso... comparando com uma casa grande, né? A gente tem um histórico muito bom. Já na verdade, o 3R Cedar, que é o long bias, ele mudou o mandato ao longo do caminho. Ele foi fundado, eu criei ele em 2016, entre o impeachment da Câmara e do Senado. De novo, vocês também, não é que vocês não vão lembrar, mas eu lembro muito bem do momento, ninguém queria saber de incorporadora, todo mundo quebrar, porque estava no meio do distrato lá. Como eu estava muito perto do setor, sempre estive perto, eu falei, cara, não vai todo mundo quebrar. E ali estava, sei lá, Cirela 0405 Book. Sim, a gente montou o 3R, série da origem dele, na verdade ele chamava 3R Real Estate Fee. Ele foi montado só para comprar a incorporadora.
A gente fez, tem as apresentações lá que eu fazia no roadshow para os clientes, né? A gente falou, vai dobrar ou triplicar em 3 a 5 anos, a hora que bateu o nosso preço, só que isso a gente acha muito do setor na parte listada e incorporadora. Não é longo prazo. Tá. Você tem que saber a hora de comprar, a hora de vender, a hora de comprar e vender. Então a gente falava, isso aqui não é para já de 10 anos, 3 a 5, a hora que bater nossos preços, nós vamos vender e vamos mudar o mandato ou vamos devolver o dinheiro para o cotista. É isso que a gente propôs. Ele realmente dobrou, chegou a bater 2,2 vezes em 3 anos. Foi o final de 19, coincidência. A gente chamou uma assembleia para mudar o mandato. Pegamos o Covid pelo meio do caminho. Foi um pouco de azar, porque o fundo não podia ter proteção, então a gente não tinha put nesse fundo. Todos os fundos nossos no Covid foram muito bem. A gente tinha put de BOV em tudo, porque a gente tinha já uma visão meio diferente do mercado. Deu alguma sorte, porque veio o Covid, óbvio que a gente não esperava. Esse fundo não podia ter proteção, porque o regulamento dele não permitia. Mas era um fundo, para estar comprado em incorporadora. Aí pega 21 muito vendido. Hoje, também vendido em incorporadora. Hoje estamos com a cabeça também um pouco diferente. Acho que da média, a gente está mais na ponta vendida do que na ponta comprada. Ele gosta e vambora. Hoje, o seu passivo, tá, no fundo, ele acompanha muito essa questão que vocês até colocam muito no site, a questão de sustentabilidade e até sustentabilidade de alocações, né? E até por vocês serem e gostarem muito da parte imobiliária, esse passivo também acompanha isso? Você está muito afinado com o que vocês pretendem? Ou é mais a questão do, cara, vamos dizer, uma pessoa física alocar no fundo por causa de rentabilidade? Como é que tá isso? Não, o nosso passivo hoje é um passivo mais, vamos assim, genérico. Não está ligado a esses dois temas, está muito pouco ligado aos dois temas. É um passivo que a gente vem distribuindo ao longo do tempo. Então, ele tem institucional, tem uma pessoa física que vem via plataforma, tem um pouco de tudo lá no nosso passivo. Acho que ele é bem razoavelmente distribuído. Eu diria que ainda é um pedaço maior um pouco, é pessoa física que vem em plataforma ou parceiros que a gente tem aí na parte de distribuição. A gente tem alguns parceiros relevantes, mas não está ligado a esses dois temas. A parte de sustentabilidade na 3R, ela está no DNA dela. Você leu no site, você leu correto. A gente criou isso em 2012 e 2013, não existia ESG. Até lá dentro da 3R eu sou, aspas, criticado pelo meu sócio. Não sou criticado, eles me provocam muito, porque a gente não surfa a onda do sustentável. Sim. Porque não é o nosso DNA falar para fora. É o nosso DNA porque a gente acredita. Então a gente criou em 2012, não existia ESG, não existia ESG. A gente pensa com uma cabeça sustentável, a gente pensa nos produtos com uma rentabilidade sustentável, mas não é uma coisa que a gente fique marketeando, tá? Então, como consequência disso, o passivo não veio por causa disso, tá? Ele não está vinculado a esses dois temas, não. Até na parte imobiliária a gente quer, acho que existe uma ideia lá dentro de, ao longo do tempo, fazer alguma coisa até específica para imobiliário, listado, tem que ser listado. Então, a legislação está melhorando, né? Então, hoje você tem os multimercado para imobiliário. A gente foi ver outro dia de montar um desse. Eu amaria fazer, porque eu adoro o setor. Então, a gente no final vai replicar um pouco do que a gente faz dentro dos produtos, mas 100% num veículo, né? Mas não dá para fazer, por exemplo, o short ainda de fundo imobiliário. Eu queria poder fazer short de tudo. E long. Para poder escolher a hora, agora quero estar aqui, agora quero estar lá. Isso não tem essa possibilidade. A gente queria muito poder ter essa possibilidade. Na verdade, pelo que a gente viu no multimercado de imobiliário, não posso nem fazer short de papel listado. E aí a gente falou, não, aí não dá. Tem que poder, porque a gente quer estar long em algumas coisas e short em outras. E aí vai mudar ao longo do tempo. Né? Benchmark CDI. Seria benchmark CDI. Tá? Mas voltando, o passivo não está ligado a isso. Apesar de... É o nosso DNA, a gente acredita pra caramba. Mas a gente marketeia pouco no fundo. Não a gente foca muito em ter bons produtos com risco-retorno adequado. Muito. A gente trabalha isso o tempo inteiro, pensa muito nisso. Acho que se olhar as janelas nossas de 3, 5 anos, você vai ver isso lá. Graças a Deus está refletido na cota, né? O nível de volatilidade, que conversa com a rentabilidade. Não é que vol é baixo, é bom. Tem que conversar uma coisa com outra. Então a gente foca muito na sustentabilidade nesse aspecto. Ter bons produtos em que a longo prazo sejam bons produtos. Ponto. Até multimercado na indústria que sofreu um pouquinho, né? Principalmente ali em 2022. E fazer algo diferente, né? Porque multimercado o pessoal não vem mais aqui, né? Podcast de fundos. Mas eu penso nisso, assim, os fundos imobiliários parece que eles tomam a decisão todo mundo junto. Eu tô animado com bolsa. Aí
os outros 700 fica todo mundo no armário com o bolso. Eu vendi dólar, né? Todo mundo começa a vender. Parece que eles estão sempre acho que se posicionando juntos, né? Acho que a indústria também, de maneira geral, foi acostumada assim, né? Nossa leitura, cara, quem somos nós, assim, a gente tem a noção mas assim, é muito tomadora de risco, né, no geral. Essa é a percepção que a gente tem lá. A gente montou um equity hedge, que é um multimercado, de baixo risco. Baixo para médio. E, em parte, um dos motivos a gente vai falar, tem muita gente que toma muito risco. Tomar muito risco é difícil. Num país como o Brasil, ao longo do ano você vai e volta 5 vezes, né? Abre, fecha, faz assim. Você tem todo tipo de evento no Brasil. Você tem que estar acertando toda hora. É complexo, não é? Eu acho que não é. Por isso que a gente preferiu seguir um caminho um pouco diferente, de desenhar um produto. Acho que as pessoas também têm. Eu falo isso, tem que tomar cuidado, né? A gente tem vergonha de falar, estou tomando um pouco o risco. A gente tem uma crítica muito forte contra a gente no nosso produto, que a nossa exposição bruta é baixa, nosso gross, né? É baixo. Assim você não vai ganhar dinheiro. Vários alocadores, por exemplo, dão bola preta ali pra gente, porque a gente não faz falar, mas tem que ganhar dinheiro, né? Assim, não adianta ficar ter uma exposição bruta aqui para te mostrar, olha que linda, mas 80% eu não ganho de CDI, né? Não funciona isso. Então, acho que é um pouco do jeito que a indústria se desenvolveu. E a gente, de novo, começou de um jeito um pouco diferente. Nós não somos uma casa macro, né? Também tem esse aspecto, né? Mas e acho que é uma cabeça. Outro dia alguém me perguntou se um amigo meu, você consegue gerar Sharp a longo prazo de verdade? Eu falei, eu acho que você consegue sim, só que você não pode estar com o pé no risco acelerando o tempo inteiro. Você não vai conseguir. Você tem que e acho que é o mais difícil para o gestor é não ter vergonha de falar, cara, não acho que dá para tomar risco, meu risco tem que ficar baixo. E é o que a gente está fazendo faz alguns anos. A gente olhou, o cara tem muito risco, os bancos centrais estão errando muito. Vamos ganhar aqui um CDI mais alguma coisa por um tempo, não vamos precisar ter vergonha de fazer isso. Aí a hora que a janela abrir para você tomar risco de verdade, aí você acelera. A gente não tem vergonha de acelerar no risco. Só que vamos deixar o cenário um pouco mais claro. Nossa leitura, tá? A gente Então, acho que essa é a dificuldade aí do mundo de gestão. Puta, tem que ter risco, senão você não paga o 2,20 e tal. Não, tem que ganhar dinheiro primeiro. Assim, eu brinco, a gente tem vários pequenos lemas lá na 3R. Eu sou a pessoa que mais fala. Todo mundo fala, mas eu falo muito, né? Eu gosto de brincar, gosto de... Então, eu chega lá, senta na mesa de manhã, todo mundo lendo notícia, o Curi, o Adriano, que comigo toca o dia a dia do multimercado, o que você quer, o que nós vamos fazer, qual é a sua visão? Eu falei, a primeira coisa, vamos perder dinheiro. Vamos começar pelo básico, não vamos perder dinheiro hoje, vamos começar sem perder dinheiro. É uma coisa meio idiota, mas vamos começar a não perder dinheiro. Depois a gente ganha, vamos bater a CDI, etc. Assim, uma visão bem pé no chão. Até uma curiosidade aqui, uma provocação. Isso até a gente vê internamente, falando com amigos do mercado, gestores, que você tem lógica de responsabilidade como gestor ali, talvez essa é a dúvida, né? Como você funciona ali a decisão final, né? Ou como você dá peso para o time de análise. Pô, vem um analista ali que tem menos experiência, está chegando no mercado, tem 2, 3, 5 anos de casa, pô, mas está com uma visão diferente da sua. Como é que isso, dentro do comitê, vocês tomam a decisão de investimento? Pô, não, realmente está na hora de tomar risco. Vamos pegar outubro de 2023. Pô, quem soube tomar risco ali em outubro de 2023 fez o... Perfeito. 3 vezes ano, né? Fez o ano. Como é que o dia a dia do comitê interno de vocês, junto com o time de análise, os analistas, enfim, dentro das suas atas aí? Não, total. É uma ótima pergunta. Acho que a gente escrever as atas, né? É bom que dá pra chegar lá e... Pois a gente vai publicar essas atas. Não, eu escrevo todo, tá tudo guardado, né? Tá tudo eu escrevo, eu vou com o celular e com o teclado, bato lá tudo e vou para minha mesa no final e passo para um documento, redijo um pouco mais completo e circulo para todo mundo estar aware e concordar. Se alguém não concordar, vai responder, não, isso aqui não foi eu que falei e tal, etc. Acho que é uma arte isso, é difícil pra caramba. Acho que é uma das artes de gestão é você ter um time que todo mundo fala lá, você entra no site, todo mundo, experiências complementares, é chique pra caramba. Cara, você ter gente que não pensa exatamente igual, mas que consiga trabalhar junto é uma dificuldade gigante. E você ter alguns gestores mais seniors que
que as pessoas não façam só o que eles fazem, que eles também... Sim. É difícil, porque no final... Você vai qualquer gestora dessa grande, eu não vou falar desses caras macros, caras deuses lá, bom, quem que vai lá falar, o Stuberg falou uma coisa, você vai falar, não, o cara na verde, não, tá totalmente errado, e convence o cara de que tá, não tô dizendo que, não sei se acontece, não acontece, como é que é a dinâmica, é difícil. Você foi num ponto super importante. Sim. O que a gente faz, assim, a gente tem um comitê super aberto, né, super participativo, acho que tem umas coisas de personalidade, né, assim, eu acho que no nosso caso a gente consegue fazer uma coisa legal. Já vi muita coisa, né? Já passei muita coisa. Então acho que a gente não tem o complexo de achar que a gente sabe, que a gente acerta pra caramba. Assim, só uma coisa muito presente lá na nossa gestora. Cara, a gente não é super inteligente, não é super genial, não tá. Então, nem o gestor, nem ninguém. Então tem um dia a dia de você. Já tá errado, às vezes vai fazer o que o outro cara faz, assim, tem uma questão de personalidade, o ambiente que você estimula e que você coloca de não ter uma pessoa e não superestimar a capacidade de uma pessoa de acertar sempre, etc. A gente procura isso, estimular muito que as pessoas participem, que discutam, que tragam opinião e no final a decisão lá, eu não vou falar que é consenso, porque o consenso sempre você caminha para ter o risco do consenso burro, né? Todo mundo fala. Mas tende a ser uma decisão muito mais para consensual do que para voto. Sim. Então, as grandes decisões nossas, as grandes posições, realmente elas acontecem quando todo mundo concorda, ou quase todo mundo concorda. Isso é bem claro para a gente. Assim, e até por isso não tem uma aposta, uma posição, ou um mês que vai fazer o resultado da gestora. Então não tem isso de, eu acho, alguém tem uma convicção muito grande, mas não tem tá bem dividido, cara, a gente não faz. Simplesmente não faz, está dividido, tanto para nível de risco quanto para papel específico, porque não vai. Eu concordo com você que ali novembro, dezembro foi muito diferente, né? Porque foi uma andada de mercado tão rápida que mudou muita coisa para aquele ano. Mas a cabeça nossa, de maneira geral, não tem um papel, não tem um call, não tem um mês que vai mudar a nossa vida, porque realmente a gente vai construindo ao longo do tempo. E isso também, acho que estimula um pouco isso, que as pessoas deem opinião e que ninguém aposte em soluções muito, não, vou brigar lá porque esse mês tem que tomar risco, que a bolsa está muito barata. É um processo bem... A gente, que aí é um problema, a gente tem uma visão, isso é um pouco culpa minha, né? A gente tem visão muito estrutural, assim, de médio e longo prazo, de forma... E a gente, por exemplo, vem com opinião mais cética há um bom tempo. A gente vai no mercado e fala, cara... Olha lá fora, tá estranho, muita dívida. Então a gente tem uma visão estrutural mais cética. Novembro e dezembro foi ruim pra gente. A gente não foi bem em novembro e dezembro, foi mal. Ficamos atrás do mercado, o multimercado foi mal. Acontece, assim. Ao longo do tempo essa visão foi muito útil. Aí vai ter uma janela curta. Óbvio que eu adoraria que ali em outubro alguém tivesse levantado, virado a mão. A gente não estava especialmente... A gente não estava vendido, mas a gente tinha algumas posições que no mercado de alta iam pior. Foi bem isso. Então, eu não sei o que eu sei te dizer, assim, a gente estimula muito a participação, que todo mundo dê opinião que quiser. É um ambiente muito racional, que é uma coisa também, as pessoas, você tem muito ego, muito... então, minha opinião, tem muito o pessoal. Zero pessoal lá, zero. E é uma coisa que a gente estimula no dia a dia. Isso eu provoco, brinco o tempo inteiro, mas assim, cara, eu erro pra caramba, eu erro pra caramba. Talvez eu me comente até mais meus erros lá do que meus acertos. Então, a gente tenta criar um ambiente que as pessoas participem, que não fiquem preso a uma ideia. Mas, de novo, tô falando aqui, fácil falar, né? Fazer é difícil, a gente sabe disso, tá? Não é fácil falar. Fala um pouquinho, Buena Vista. Buena Vista, pô. Obrigado aí pelo convite, cara. Achei o ambiente aqui chique pra caramba. Essa receptividade não tem igual, não. Obrigado mesmo. Um prazer estar aqui, bater um papo com vocês. São mega parceiro aí. Então, eu fico muito feliz. Então, pô, eu aqui no mercado, tô no mercado desde 2000. Então, entrei aí no auge da crise.com. Eu brinco que desde lá não sei que diabos é um mercado calmo, né? Difícil pra caramba. Mas é bom que a gente vai falar só sobre tecnologia aqui hoje, né? Opa, só para lembrar um pouco da crise.com, né? Vamos falar. Seu começo. Pelo menos o lado bom de falar tecnologia hoje, que nós estamos em 2024, 2022 eu só tomava porrada, né? Porque o mercado só caía. Pelo menos agora está no momento positivo.
Então tá bom, mas estou no mercado desde 2000 e sempre gostei muito dessa parte de gestão. A gente estava batendo esse papo agora há pouco. Acabei passando por muita coisa no mercado, desde a parte de assessoria para clientes, mercado de tecnologia também. A gente teve algumas empresas que a gente vendeu aqui nos Estados Unidos também. E aí, desde 2014, a gente aprofundou o mercado de ETFs, também aqui no Brasil e no mercado americano. E agora a gente está aí com a Buena Vista desde 2020, praticamente com a empresa, introduzindo o que a gente acha ser um modelo um pouco diferente para o investidor brasileiro. Então dá oportunidade para ele ter acesso aí a empresas que normalmente não tem nos fundos locais. Então a gente atua muito com VC, né, com fundos que também tem uma exposição um pouco mais para tecnologia, a gente vai falar o porquê, e também alguns ETFs aí diferenciados, que é uma indústria relativamente jovem ainda no Brasil. Bom que nesse longo tempo, né, a gente também gosta muito de trazer todo esse papo pro cliente final, né? Claro. Porque o mercado entende isso, entende aquilo, pô, não, beleza, entendi o que você faz, enfim. Mas no final quem tem que olhar para isso é o cliente final. E também só de uns, talvez 3 anos para cá, que você tem mais esse olhar do cliente final para um tech mais robusto, vamos colocar assim. Até a entrada de jovens também no mercado financeiro através disso, né? Aí você vê também grandes bancos digitais que ajudaram também, o Nubank, ajudou realmente. Muito. Né? E como essa relação da Buena Vista com o cliente final, a gente já foi lá, viu que tem a galera também, pô, uma pegada jovem mesmo, pra galera, uma pegada de forte ali pra poder tracionar. E como passar isso até para os grandes também institucionais que tem por trás, tudo, como essa interação. Então, essa é uma interação que é muito educativa, tá? A gente chegou à conclusão, depois de um ano aí de Buena Vista, que a gente deveria investir muito no conteúdo educativo, para explicar o porquê que a gente faz, né? Por que aquilo faz sentido? Então a gente percebeu que depois que a gente começou a fazer isso, começou a mudar realmente essa dinâmica. Mesmo que a gente não atenda o investidor final, né? Vocês acabam fazendo isso muito melhor, a gente tem uma interação de educação. Às vezes a pessoa entra lá tirando uma dúvida, por que faz isso desse jeito, daquele jeito, né? Que basicamente o que a gente acaba fazendo, que eu acho que dá um contexto para o investidor, e por que o mais jovem entende mais fácil, né? O mais jovem, ele já nasceu com o celular na mão, né? Perfeito. Ele já nasceu online, o cara. O filho tem 7 anos. É a mesma coisa lá em casa. Se eu falar para ela que tinha que ficar esperando lá o negócio para passar na televisão comercial, ela fala, você é louco, né? Você tá maluco. Porque eu não posso ver o vídeo na hora que eu quero. Vezes 2 ainda, né? Vezes 2 ainda, não pode ser nem vezes 1, né? Então já entrou nesse mundo. Então quando a gente fala assim, pô, por que a Buena Vista investe com a mentalidade onde a gente mistura, né? Eu falo, o que a gente faz? A gente pega o Value Investing, que é a metodologia aí emblemática, o pessoal usa muito Warren Buffett para falar, e usa metodologias de Venture Capital. E a gente mescla os dois. Porque a gente acha que os dois isolados não funcionam. Vou dar um exemplo. Microsoft a gente investe desde 2007. Eu escuto até hoje que Microsoft é cara. Até hoje. E eu entendo por quê. Porque o cara que é o analista tradicional, ele vai fazer um DCF, usar as metodologias. Pô, isso aqui tá caro, não faz sentido esse nível, esse múltiplo de preço. A Nvidia é o case agora. A Nvidia foi um dos nossos principais cases desde 2017. Né? Então, assim, porque é difícil num contexto onde você faz o value investing, que você pega a empresa mais linear de crescimento, e querer jogar numa empresa que tem uma área, por exemplo, que é exponencial, por exemplo, como a AI agora. Aí você vai pro VC, onde você consegue mensurar isso de uma maneira melhor e trazer ao máximo num preço que você vai ter uma segurança na hora de investir na empresa. Mesma coisa o VC. Se você usa o VC isoladamente para fazer investimento em empresa, em bolsa, você pode cair numa armadilha que 2022 é a prova. 2022 foi uma crise sistêmica por conta do excesso do Covid, né? E aí os juros foram lá para cima, né? Para segurar a inflação. Aí você pega aquele capital que estava botando os valuations estratosféricos. Tiveram algumas coisas em 2021 que foram fora do padrão. E aí 2022 foi um banho de sangue. Né? Mas por quê? Porque as empresas estavam crescendo à base de muita dívida, sem necessariamente sequer saber quando vai dar resultado. Então isso é uma armadilha, por exemplo, do Venture Capital sozinho. Quando você mescla os dois, a gente acha que é matador. Você acaba entregando ao longo do tempo uma rentabilidade superior ao mercado. Tanto é que o nosso fundo de ações, o objetivo é bater o S&P e a Nasdaq. S&P e Nasdaq, e a gente bate os dois. Claro que ele oscila, ele tem uma volatilidade, mas no contexto, numa janela maior, ele acaba batendo os dois. E voltando para a relação com o investidor, o mais jovem entende isso de maneira muito mais fácil. Se apresenta um pouquinho pra gente, doutor. Pô, obrigado pela possibilidade de estar falando com vocês dois aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Rodrigues,
Ele mesmo. Trabalhei muitos anos no mercado financeiro voltado ao agronegócio, atendendo corporações, produtores rurais, sempre no que tange gestão de risco financeira. E depois de longa data aí numa casa do mercado financeiro, resolvi empreender e criei a Rural Ventures. Inicialmente, para sentir como era o mercado, criei o podcast para começar a entrevistar as startups, entender qual que era a dinâmica, o que realmente de benefício eles traziam para o mercado. E nesse processo todo do podcast eu fui entendendo que o meu conhecimento eu iria conseguir agregar o que a gente hoje chama de conectar o agro real ao agro tecnológico, porque a gente vive um momento de transição, de passagem de bastão muito forte da sucessão familiar, e essa parte da tecnologia, a gente não pode falar que o agro vai ficar dissociado, na verdade tudo vai ser agrotecnológico, e aí a gente começou a fazer investimentos e entramos no Venture Capital, que é o que a gente vai falar hoje, discutir um pouquinho aqui dentro do fundo do baú. Isso. E, Rodrigo, já começando, cara, essa parte que você falou da transição, né, de principalmente sucessão familiar, né, hoje a gente tem no agronegócio pessoas novas realmente entrando e, encabeçando isso. A gente já conversou com algumas operações de vocês, né, que Sim. são muito boas ali, as investidas. Fala um pouquinho, né, nessa entrada, nesse formato, quando vocês entram numa empresa, né, aí pode discorrer sobre as Sim. empresas também, como vocês entram na empresa, esse smart money, essa expertise que vocês começam a trazer para essa empresa e como é essa conexão com esse novo player, que são os filhos, ou até o player antigo, que é mesmo o pai, minha mãe ali que fez o business. A gente tem alguns cases, na verdade, viu? Eu acho que é importante destacar que acho que é importante contextualizar, na verdade, que o mercado de Venture Capital no Brasil ele é novo, né? O mercado de Venture Capital no Brasil ele é novo, o mercado de Venture Capital no Brasil, no agro, ele é mais novo ainda. Então, só para trazer um pouco de contexto para quem está escutando, a primeira leva dos empreendedores do agronegócio foram oriundos das universidades. Eles saíram das universidades, trazendo um pouco da solução, entendendo que aquilo era uma solução para o agronegócio, e foram empreender. Bateram a cabeça, logicamente. Por quê? Porque a gente fala que os empreendedores que saíram das universidades, eles eram muito tech e pouco business. Então eles tinham muito a parte tecnológica, mas pouco conhecimento de como se transformar aquilo num negócio, né? A segunda leva dos empreendedores calhou muito próximo com a pandemia, que teve um momento onde as pessoas assumiram um pouco mais de risco. Falou, cara, vou tomar risco, já que está tudo fechado, a possibilidade de você não fazer o que você gosta, né, é muito latente. E aí, muitos empresários que estavam, empreendedores ou diretores, cadeiras de executivos que estavam nas corporações, optaram por dar o salto de empreendedorismo. E aí, ao sair da cadeira que eles estavam, eles entenderam que eles tinham alguns problemas que eles tinham a solução para resolver isso. Só que, de novo, eles estavam olhando da ótica e da perspectiva da cadeira deles. Eles não estavam vendo a big picture, né? E aí, desse movimento, do segundo movimento, surgiram grandes startups e várias startups de sucesso. Por quê? Porque esse cara ele veio já com uma pegada um pouco mais corporativa, muito mais de business, também com a parte técnica, e aí teve uma combinação que trouxeram alguns sucessos para o mercado, né? Olhando para esse movimento, para essa ótica, a gente chega no momento onde estão as startups agora que estão resolvendo os problemas das empresas e das pessoas físicas lá na ponta, né? Eu costumo dizer que o produtor rural ele é um cara simples, mas ele não é simplista. Então ele sabe o que ele está fazendo de uma forma simples. Então ele quer que as tecnologias que venham até a mão dele resolvam o problema real. Então, e aí quando você fala de agronegócio, qual que é o grande problema dele? Ele tem inúmeros problemas, mas ele quer resolver por escala de prioridade. Então, o que vai resolver o problema dele muito grande, né? E quando nós começamos a se conectar com essas corporações que nós investimos, o grande diferencial não era o dinheiro. Dinheiro é commodity no final do dia. Dinheiro tem preço, vamos dizer assim, né? Então, a Rural dá dinheiro, ou outra instituição, ou até ele pegar uma dívida, tudo tem preço, né? O grande valor da Rural nesse contexto todo é a conexão e entendimento do que é aquela solução. Então a gente trouxe um arcabouço de relacionamento muito forte para que a gente pudesse ligar para o diretor de uma cooperativa ou para o
pro presidente de uma corporação e falar, cara, recebe essa startup, esse produto ele funciona, a gente já investiu nele, a gente já está com ele, faz um teste, faz uma validação. E esse caminho, esse acesso é o que falta para a grande maioria das startups. Fazer essa conexão da solução com o problema. Porque no final do dia o agro ele é fio do bigode, né? Então ele tem que confiar quem está levando aquela solução para ele. Então a gente começou a fazer esses investimentos e um caso muito específico é a Agroboard, que é uma empresa que nós investimos em 2023, gestão de risco financeiro. Ela faz todo o controle de marcação a mercado, gerenciamento de risco, de derivativos, de físico, e é o meu métier, né? Então a minha vida inteira eu fiz isso. A gente começou a transitar com essa corporação, com essa startup nas corporações que eu já conhecia. Então a gente abriu-se um canal novo, abriu-se um posicionamento, nós entramos dentro da operação e conseguimos abrir o olho dele para outro tipo de modelos de negócio que aumentaram o valuation e o faturamento da empresa. Então no final do dia, o que a gente faz muito bem é tanto dar o acesso para as corporações, como também ajudar internamente para ver se aquela perspectiva do produto ela se encaixa com a realidade do cliente. Então, acho que tirando o dinheiro do negócio, a gente ajuda muito mais nessa conexão real entre a solução e o problema, que muitas vezes não se encaixa muito mais por conta de um relacionamento do que por conta da solução em si. Então a gente tem esse trabalho muito forte em todas as investidas e a gente prioriza investir em empresas que a gente consegue fazer isso acontecer, porque senão não adianta a gente colocar dinheiro no negócio.